E se tudo o que te ensinaram sobre o tempo estiver errado? E se o passado, o presente e o futuro não forem linhas retas, mas sim ecos que reverberam fora de ordem, colapsando sobre si mesmos? Respire fundo. Porque neste vídeo você vai descobrir que o tempo não apenas não é absoluto, ele pode nem sequer existir. O que você vai ver aqui vai mudar a forma como você entende a realidade, a memória e até mesmo quem você é. E se isso fizer sentido para você, inscreva-se agora, curta e compartilhe esse vídeo, porque o que você está prestes a ouvir pode ser o começo de uma outra percepção do mundo. Durante séculos, acreditamos que o tempo era uma flecha invisível apontando para frente. Um rio que flui, constante, igual para todos. Newton nos deu essa segurança. O tempo absoluto, uma estrutura sólida sobre a qual os eventos da vida acontecem. Ele era como um palco fixo onde a peça do universo se desenrolava. Mas, e se esse palco for uma ilusão? E se o tempo não estiver nos levando a lugar algum? Porque ele não existe do jeito que imaginamos? Esta é a história do colapso de um paradigma, mas também é um convite para você repensar a sua própria existência. O tempo sempre foi um símbolo de controle, de progresso, de segurança. Pensamos nele como algo externo, inabalável, que nos conduz, queira a gente ou não. É assim que organizamos nossa rotina, nossa história, nossas memórias. Cada aniversário que comemoramos, cada calendário que penduramos na parede, tudo depende dessa ilusão de linearidade. Mas será que esse tempo é real? Ou será que estamos presos a uma narrativa construída por conveniência? Este vídeo não é apenas sobre física, é sobre libertação. Porque entender que o tempo pode ser uma invenção é também entender que você não precisa mais ser refém do passado, nem escravo do futuro. No começo do século XX, Einstein deu o primeiro golpe nessa ideia de tempo absoluto. Ao unificar espaço e tempo, ele mostrou que o tempo era relativo, que ele podia se dilatar ou se contrair dependendo da velocidade e da gravidade. Mas isso ainda era apenas o início, porque nas profundezas da mecânica quântica, algo ainda mais estranho surgiu. Não estamos falando apenas de distorções temporais. Estamos falando do desaparecimento completo do tempo das equações fundamentais da física. A equação de Wheeler-DeWitt, por exemplo, descreve o universo inteiro, sem tempo. Nada de T, nada de antes, nada de depois. Um universo onde o tempo é uma ilusão e tudo acontece porque sistemas trocam informação. Como isso é possível? E o que isso tem a ver com você? Pense comigo, se o tempo desaparece das equações fundamentais, então o que ainda nos faz sentir que ele existe? Por que sentimos envelhecer? Por que sofremos com o passado ou ansiamos pelo futuro? A resposta pode estar em algo muito mais profundo do que os relógios marcam. Está na forma como interpretamos mudanças, porque talvez o tempo seja apenas a nossa percepção da transformação. E a transformação é inevitável. Você está mudando agora mesmo. Ao ouvir estas palavras, ao sentir algo, ao lembrar de alguma coisa, o tempo não está correndo. É você que está se transformando, e isso muda tudo. Imagine por um momento que o tempo não é um rio, mas uma rede. Nessa rede, cada ponto só acontece quando se conecta com o outro. A realidade só se atualiza quando existe troca de informação. É isso que dizem teorias como a gravidade quântica em loop, ou a teoria M. O tempo, nessa visão, não é uma entidade em si, mas algo que emerge das relações entre os elementos do universo. Isso significa que no nível mais profundo não existe um agora universal. O tempo que você sente é um efeito, um subproduto da organização da matéria e da informação, um produto da entropia, da percepção e do entrelaçamento. E isso não fica só na física. A psicanálise, desde Freud, já vinha alertando para algo parecido. O inconsciente é atemporal. Os traumas, desejos e sintomas psíquicos não seguem uma cronologia linear. Eles se repetem, se atualizam fora da ordem. A memória de um trauma pode ser sentida hoje com a mesma dor do momento em que ele ocorreu, como se nunca tivesse passado. Como se o tempo psíquico fosse um labirinto onde os mesmos corredores se repetem infinitamente.
Isso quer dizer que, tanto na física quanto na mente, o tempo não é algo que corre, mas algo que se manifesta quando você olha, sente, troca, se relaciona. A equação de Wheeler-DeWitt, ao eliminar o tempo das equações do universo, não está dizendo que o tempo é ilusão como um truque. Ela está dizendo que a própria ideia de antes e depois talvez seja uma construção da nossa mente. O tempo seria como uma interface, algo que usamos para navegar na realidade, mas que não existe objetivamente. E se você parar para pensar, isso não é tão diferente da forma como vivemos. Já reparou que alguns minutos podem parecer uma eternidade? E que anos podem passar num piscar de olhos quando você está feliz? A verdade é que o tempo, tanto na física quanto na subjetividade, é uma experiência, uma emergência. Mas talvez a parte mais fascinante seja esta: se o tempo é uma construção, então ele pode ser reconfigurado. E há pessoas que já vivem assim, pessoas que não medem seus dias em horas, mas em intensidade. Que não vivem esperando a sexta-feira, mas mergulham no agora com tudo o que têm. Pessoas que perceberam que o tempo não passa, quem passa somos nós. Quem transforma o instante comum em momento eterno é você. Quando você se conecta com alguém, quando você se emociona, quando algo vibra dentro de você, é aí que o tempo acontece. E esse tempo não cabe em nenhum relógio. O tempo não é um ditador invisível controlando seus passos. Ele é, talvez, o espelho da sua relação com o mundo. Ele não corre, ele se constrói em cada interação, em cada memória, em cada escolha. A moral disso tudo? Não espere pelo tempo certo, porque ele não vai chegar. O momento é agora, porque é você quem cria o agora. E se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido isso, que o tempo real é o tempo vivido, o tempo sentido, o tempo escolhido. Que tal então escolher agora mesmo fazer algo por você? Compartilhar esse vídeo com alguém que precisa despertar, se inscrever no canal para continuar essa jornada por dentro da realidade e comentar aqui embaixo como você sente o tempo. Você não é prisioneiro do passado nem refém do futuro, você é criador do agora. E no agora, tudo pode mudar. Nos vemos no próximo vídeo, porque talvez o universo comece onde você decide olhar.